Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, já vou aproveitar aqui de cara, vou pedir aquele like, inscrevam-se no canal, mas principalmente peço para que vocês compartilhem esse vídeo, né? Mandem ele para frente, compartilhem com amigos, com um grupo de WhatsApp. Vocês sabem o quanto o grupo de WhatsApp vai ser importante nesse momento. Vocês sabem que na última eleição Bolsonaro usou demais, foi inclusive financiado, né, por esses grupos, em que não aparecia ali, ficava aquele investimento na campanha disfarçado, terceirizado, ele falando que não era dele, mas a gente sabe, hoje já tem muita evidência de que eram empresários, inclusive, que faziam parte do grupo ali, do grupo bolsonarista. De qualquer forma, então, vamos passar esse vídeo para frente. Eu quero falar hoje com vocês uma questão que eu vou pegar dois pontos para poder analisar com vocês essa questão desse burburinho todo que tem aí uma série de especialistas que começam a falar os erros do Lula, os erros das falas do Lula, mas como o próprio Giraldelli fala, muita gente está dizendo que o Lula está errado justamente naquilo que nós da esquerda esperamos. E aí, fazendo também um outro paralelo, Reinaldo Azevedo recentemente disse, né? Me parece que o que os especialistas estão falando que está errado não é o que o povo acha. Então, nem sempre o especialista sabe exatamente o que o povo está pensando. Ou esses especialistas, na verdade, não são especialistas independentes. Não vou falar neutro, porque isso não existe, mas independentes. E estão a serviço apenas de uma folha de pagamento. Vamos pegar aqui, né? Eu acho que tem alguns pontos. Vou pegar do Giraldelli primeiro e depois vou falar do Ricardo Couto, né? Então, Paulo Giraldelli, o professor Paulo Giraldelli, o filósofo, e o Ricardo Couto, que é um jornalista que escreve no UOL. Giraldelli vai pegar e vai dizer assim, o Lula, ele é um iluminista, pois ele acredita no diálogo. E, de fato, eu já falei isso em outros vídeos e vou voltar a repetir. Para quem espera do Lula uma revolução, não pode votar no Lula. Na verdade, quem espera revolução não vota em ninguém, porque revolução não se faz pelo voto, né? O voto, essa democracia burguesa representativa da qual nós fazemos parte, ela é dentro da institucionalidade. Então, o voto ao Lula é o voto a alguém que vai jogar dentro do sistema. E aproveitando a própria deixa do que o próprio professor Giraldelli fala, o Lula faz um capitalismo mais mitigado. E é isso. Então nós vamos jogar dentro do jogo das institucionalidades, dentro do jogo capitalista, com a diferença de que o Lula tem uma sensibilidade social muito maior. Então vamos lá, o Lula não é um político no sentido revolucionário, ele é um político no sentido do diálogo, da conversação, do convencimento, mas em bases institucionais. É por isso que ele disputa a eleição, senão ele seria líder aí de uma guerrilha, líder de um grupo revolucionário, e não, ele montou um partido político e, por sinal, muito coerente, porque desde sempre no mesmo partido político, tá? Um segundo ponto que o professor Giraldelli traz e que também é relevante, ele fala assim, né? Ele fala, muita gente fala, o Lula não podia estar falando isso, não podia estar falando aquilo, aí ele fala uma coisa que é perfeita, né? E que pelo menos eu acredito muito nisso. Ele fala, se tiver que mentir para ganhar uma eleição, então a política não tem sentido, e é verdade. Eu faço política pensando exatamente isso. Se é para mentir, então para que fazer política? Então não é política, é um jogo de marketing, é um jogo de cartas marcadas, Lembra que a Dilma foi acusada de estelionato eleitoral? É justamente isso que o Lula não pode ser acusado. Por quê? É por isso, inclusive, que se junta com diferentes. O Lula vai falar A, o Alckmin vai falar B, e tá tudo bem. Dentro de um campo civilizatório em que as pessoas têm divergências, se busca um consenso. Isso é do jogo da institucionalidade e do jogo democrático. O Lula tem que falar exatamente as coisas que ele está falando. Falou do aborto, tá certo.
A esquerda sabe que está certo. Nós não somos favoráveis ao aborto discriminado. Eu, particularmente, sou contra o aborto. Eu, Ricardo. Mas sou a favor do aborto enquanto política pública. Porque é uma realidade. E quem está morrendo são as mulheres pobres, porque as mulheres ricas pagam e fazem aborto em clínicas limpinhas. Já falamos sobre isso. Então o Lula tem que falar sim. Inclusive ele já deixou claro isso. Então assim, o ponto que o Paulo coloca é importante. Não pode se ganhar uma eleição mentindo. A gente sabe que isso vai dar errado, já deu errado com a Dilma. E vai dar errado se o Lula fizer a mesma coisa. Então, a política tem que ser esse espaço, sim, da modificação, da mudança. A gente não pode aqui acreditar que a política tem que ser o lugar de fazer de conta. Sabe aquela história, como o Paulinho sugeriu, da Força? Não, não fala essas coisas, depois a gente muda. Não, isso parece negociata, não quer colocar o povo na participação, não quer colocar o povo no protagonismo, na autonomia. Ao contrário, tem que falar sim. Explicar didaticamente o que ele está querendo dizer, como ele fez. Então o professor Giraldelli está certo. Se é para ganhar uma eleição mentindo, não tem sentido. E aí a política perde o sentido. Bom, aí ele fala assim, o Lula está diferente. Não fica mais contando aquelas coisas que nem ele acredita. Eu concordo. Inclusive o livro que saiu recentemente do Fernando Moraes, que vai falar sobre o Lula, ele fala, o Lula que saiu da cadeia é muito diferente do Lula que entrou. E isso está muito claro. Até porque, vamos ser muito sinceros, o Lula tem 76 anos, se eu não me engano. Ele não precisaria mais provar nada, nem para ele, nem para ninguém. Foi presidente 2 vezes do nosso país. Saiu com a maior índice de popularidade que um presidente já saiu. Teve todo esse problema que teve com a justiça, acabou tendo todos os seus processos anulados. E ao contrário do que tem gente que fala, o Lula foi inocentado. Não, ele não foi O Lula, simplesmente, o que aconteceu foi, todos os processos voltaram a estaca zero. Pela nossa lei, tem a presunção da inocência. Enquanto não se prove o contrário, ele é inocente. Simples assim. E o grande erro foi de quem? Da justiça, do Moro, que foi parcial. Enfim, isso nós não vamos nem discutir. A questão é, voltou na estaca zero porque tratava-se de um juiz parcial, que inclusive foi reconhecido tanto pela Suprema Corte, pelo STF, como agora pela própria ONU. Então, assim, ele não precisaria provar mais nada absolutamente para ninguém. Nadinha. Então, significa dizer o que com isso? Significa dizer que se ele está se candidatando, é porque ele vai para o sacrifício e está colocando, inclusive, os seus 2 primeiros governos em risco. Porque se ele fizer um governo pior, ele sabe que vai ser cobrado. Então, vamos lá. O Lula tem que continuar falando o que ele é. Essa versão do Lula é muito melhor do que a de 2002. Mas lembrando, dentro do jogo capitalista. Se a gente não levar isso em conta, aí nós não vamos entender de política. Aí nós não vamos saber do que nós estamos falando em política. Então, mais do que ser honesta, é preciso parecer honesta. Então, muito mais do que falar a verdade, tem que parecer que está sempre sendo verdadeiro. Estou fazendo aqui uma referência a César. Então não dá mais para brincar com isso. Não dá mais para brincar. Então Paulo Giraldelli tem razão quando ele diz não vale a pena ganhar uma eleição se não for para falar a verdade. E não vale mesmo. Né? Não vale mesmo. Depois o Ricardo Couto vai pegar uma outra linha e ele vai dizer o seguinte, né? Ele começa, vai ter golpe, que é da Marília Pereira Jorge, uma jornalista faz essa pergunta para ele. E ele diz assim, o golpe na democracia já foi dado. Veja, ele não está sendo incoerente com aquilo que o Giraldelli fala, porque o Giraldelli vai tratar dessa questão de golpe num outro sentido, num outro viés. Mas quando ele diz que o golpe na democracia foi dado, isso eu concordo com o Ricardo Couto. Não sei se o Paulo Giraldelli vai concordar com isso.
Mas eu concordo, na democracia foi sim. Quando você tirou a Dilma, ali não foi um golpe de Estado, aquilo que normalmente, tradicionalmente a gente via, mas um golpe na democracia foi sim, porque ficou provado que as pedaladas nunca existiram, inclusive a Dilma foi absolvida das pedaladas recentemente também. Então significa que na democracia foi dado um golpe. Aí ele vai falar uma coisa importante. O Bolsonaro está emparelhando o Estado e aparelhando ao mesmo tempo, né? Sem precisar dos tanques na rua, ele já cooptou a PGR. Vocês vejam lá o Aras. O que ele investiga? Nada. A AGU, a Câmara e o Senado. O Lira, não precisa nem falar. O Rodrigo Pacheco ficou naquele joguinho. Ou seja, o Bolsonaro tinha motivos para impeachment? Para o impeachment? Tinha, apesar de eu ter sido contra. Sempre fui contra. Eu acho que impeachment é o povo que tem que fazer. Mas na democracia representativa valeria isso, esse papel era justamente do Congresso. Ele conseguiu cooptar principalmente, vamos deixar claro, pelo orçamento secreto, que isso é uma aberração democrática. A Polícia Federal, quantas vezes ele já trocou diretor daqui e dali, das superintendências, dos estados? Isso ficou muito claro quando ele trocou um que era amigo para poder investigar o filho. Isso está muito óbvio. O STF, de algum modo, ele já conseguiu colocar 2 ministros que podem pedir vistas intermináveis, que não vai acabar nunca. Então, veja, de algum modo, o Estado, se o Bolsonaro ganhar mais uma, ele termina de fazer o serviço. Veja, as próprias Forças Armadas, nunca no país teve 8.000 cargos para militares como tem hoje. Então isso mostra uma outra aberração. E talvez explique por que os militares ainda estão complacentes com o Bolsonaro. Veja, aí uma outra coisa que apareceu recentemente, generais querendo intervir na segurança da urna eletrônica. De novo essa narrativa voltando. De novo. Aí ele sugeriu que o exército fosse o ponto moderador. Como é assim? Como é que você negocia com alguém que põe a arma em cima da mesa? Dá para negociar o quê? É por isso que militar, se quiser ser político, tem que largar a carreira militar. É por isso que é impossível. É a mesma coisa com juiz. Lembra quando o Moro foi assumir o Ministério da Justiça? O que ele tem que fazer? Largar a carreira do magistério, porque são questões incompatíveis. Bom, depois tem a questão, vocês vejam, os militares fizeram aí, me parece que 88 questões para o TSE. Então, isso é um tanto esquisito. Agora, como o Bolsonaro, ele testa as instituições, aí ele volta, aí diz ele que vai contratar pelo PL uma consultoria para poder analisar os votos, enfim. Essa narrativa voltando, até porque já faz mais de um ano que as pesquisas estão acontecendo e o Bolsonaro não consegue chegar ao ponto nem de ter empate técnico com o Lula. É por isso, talvez, que ele esteja aí tentando jogar para a galera, criar esse caos e tudo mais. Mas não acredito que ele vá ter fôlego para isso. Ele não tem dinheiro para isso, ele não tem capacidade para isso. O 7 de setembro ficou muito claro como o bolsonarismo, apesar de fazer barulho, ele não tem toda essa força. Não para criar um caos no país. E aí, gente, eu deixo algumas perguntas que eu acho que são imprescindíveis se nós quisermos entender esse momento todo, essa análise que eu trago do Paulo Giraldelli e ao mesmo tempo do Ricardo Couto, né? Eu pergunto, a despeito do PT voltar ao poder, vale a pena a gente ficar arriscando tanto a nossa frágil democracia? Eu estou dizendo isso porque eu ainda encontro pessoas que, com a desculpa de que o PT quebrou o país, apesar de ter deixado 380 bilhões de dólares em reservas internacionais, apesar da gente escutar esse tipo de argumento, né? Quebrou, então eu não posso votar no PT por isso, e o Bolsonaro é um perigo democrático. A pergunta é,
Muitas vezes eu vejo que a imprensa fica fazendo esse joguinho dúbio, querendo crescer uma terceira via. Não tem terceira via, gente. Não vai rolar essa terceira via. Pelo menos até agora não rolou. Não rolou. E aí, vale a pena a gente fragilizar mais ainda a democracia? Porque do jeito que está, se as instituições, se a grande imprensa continuar com esse joguinho, a gente está sim colocando em risco pilares democráticos que foram tão caros a conquistar. Segunda questão, será que a elite brasileira, de fato, é escravista e golpista? É uma elite que prefere, nem que seja para ser governado por um fascistoide, por um genocida, vale a pena ficar esticando a corda para meia dúzia de barões ganhar tanto dinheiro e colocar o povo numa situação tão drástica? O capitalismo moderno já entendeu, não é tirando sangue do seu povo que você enriquece. Essa riqueza não interessa para o capitalismo moderno. Mas será que aqui nós não vamos fechar nunca a porteira do fazendão? Eu faço uma outra pergunta. Professor Graudelli, será que nós somos inocentes por acreditar na política? Será que a política de fato é só as negociatas? Eu custo a entender isso, porque eu tenho uma grande tendência à política no sentido tradicional, o ethos. Nós precisamos buscar aquilo que há de melhor no humano, né? Será que essa política de fato ela não existe? Essa política da negociação, da persuasão, do diálogo, da inflexão, será que é inocência? Eu pergunto mais uma questão, os crimes do Bolsonaro são tão indiferentes assim para essa parte da população que ainda acredita nele? Eu até entendo o acionista da Petrobras votar no Bolsonaro, os fazendeiros de commodity que estão vendendo em dólar nunca ganhou tanto dinheiro, mas isso não representa 2% da população. Como é que pode pessoas como nós, trabalhadores, proletários, que dependemos única e exclusivamente da venda da nossa força de trabalho, acreditar que o bolsonarismo é algo importante? Isso é surreal. Quer dizer, esses crimes não chocam essas pessoas? Eu desconfio que tipo de ser humano é esse, que não se choca quando o cara diz, e daí, não sou coveiro? Ou ele fez aquela gracinha, ai, tô com Covid, lembra dessa gracinha dele? E tantas outras. Foi fazer um churrasco quando tinha chegado a 1000 mortes. Quer dizer, esses crimes não o incomodam? Vocês aí que acreditam nesse... Bom, e eu pergunto, como última questão, por que a grande mídia se cala novamente diante de tudo isso? Se calou em 2018, em horário nobre, aceitando que o Bolsonaro contasse aquela mentira da cartilha gay, aquela farsa. Ali era a hora do jornalista Bonner dizer, candidato, o senhor está mentindo para a população. Ele sabia que aquilo era mentira, mas a despeito de tirar o PT do poder, valia tudo. E eu vejo que ainda há um jogo de má vontade por grande parte da mídia. Temos raríssimas exceções, né? Tenho visto aí o Reinaldo Azevedo, Chico Pinheiro, né? Panúzio largou bem antes, mas fica essa questão. Não, grande mídia, vocês jogam dentro do jogo do capitalismo, mas vale a pena isso tudo? Vão de novo fazer de conta que vai dar certo uma terceira via? E os crimes do Bolsonaro são indiferentes para vocês também? Compensa?